amigos, muito obrigado por seu interesse por essa apresentação. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Design da Universidade Federal do Paraná e vou aqui fazer uma breve apresentação sobre a minha pesquisa. Meu tema são as regras do jogo e as relações entre os jogadores e essas regras. Vou aqui mostrar uma série de slides comentando o que estiver apresentando e ao final ficarei à disposição de vocês para podermos conversar um pouco sobre o que eu apresentar aqui. Eu começo a minha reflexão expondo as características gerais de um conceito que vai ser útil mais adiante. Eu vou refinar um pouco mais, mas isso nos dá um ponto de partida. Eu me refiro ao conceito de sistema. Sistemas são uma forma de representarmos de maneira conveniente alguns fenômenos que nós estudamos. No caso aqui, eu vou tratar os jogos como sistemas, o que é uma coisa bastante comum. Mas das características de sistemas em geral, 3 me interessam. A primeira é o limite. Então, o limite do sistema define o que está dentro dele, o que está circunscrito por esse limite, e o que está fora dele, que é o seu ambiente. O que nos interessa de forma geral é o que está dentro do sistema, embora o sistema interaja com o seu ambiente também. O que está dentro do sistema, dentro do limite do sistema, são os seus elementos. São todas as partes internas do sistema que têm relevância para ele. E, em especial, os elementos têm relações entre si. Eles se relacionam uns com os outros de diversas maneiras, fazendo o funcionamento do sistema, que é sempre um funcionamento ao longo do tempo. O sistema, de forma geral, não é estático. Ele é um processo, então ele acontece ao longo de uma determinada duração. No caso dos jogos, cada uma dessas características recebe um nome específico. O limite nós chamamos frequentemente de círculo mágico, que é um conceito desenvolvido pelo Huizinga no livro Homo Ludens, em 1938. Ele chama de círculo mágico porque dentro do círculo mágico é como se o jogo tivesse uma forma de magia, criando um ambiente que está simultaneamente inserido no mundo, mas ao mesmo tempo está fora dele. Tradicionalmente, os elementos do sistema jogo são os componentes físicos dele. Então, no caso do jogo de xadrez, por exemplo, nós poderíamos dizer que o círculo mágico é definido pelo seu tabuleiro e que os componentes são as 32 peças que vão por cima do tabuleiro. Finalmente, as relações entre os componentes do sistema jogo são definidas pelas suas regras. Então vamos dar uma olhada em o que são exatamente essas regras. Primeiro, nós distinguimos 2 tipos de regras que nos interessam aqui para essa reflexão. Primeiro, regras constitutivas. Essas são regras que definem o que é o sistema, então vão definir os limites físico e temporal do sistema, até onde ele se localiza, durante quanto tempo ele existe, o que condiciona o início e o fim dele. E nós temos as regras procedimentais, que dizem o que se faz no sistema enquanto ele existe. Da mesma maneira que nós fazemos essa distinção entre constitutivas e procedimentais, nós também podemos distinguir 2 tipos de regras por uma outra perspectiva. Seriam agora as regras formais, que são as regras do jogo propriamente ditas, e regras sociais. Vou tratar um pouco mais delas daqui para frente, mas essencialmente são regras que definem relações dos jogadores entre si e com o mundo exterior, e mesmo dos jogadores com o próprio jogo, mas que não fazem parte da regra do jogo propriamente dita. Um exemplo bastante singelo. A regra do buraco, a regra formal do jogo buraco, prevê que o jogador, na sua vez, possa comprar cartas do maço de cartas ou do descarte. Qualquer das compras que ele faça de cartas está dentro da regra formal do jogo. No entanto, existe uma regra social que vê com maus olhos o jogador que só fica comprando carta do descarte, do lixo, frequentemente chamado de lixeiro, o jogador que fica fazendo isso. Há razões até mecânicas para que isso aconteça, para que essa regra exista, mas essa é uma regra social. O jogador que ficar comprando apenas cartas do descarte não está violando as regras formais, mas poderá estar violando as regras sociais
E ainda é importante notar que essas regras sociais podem variar de grupo para grupo de jogadores. Então temos duas categorias gerais de regras. Uma com respeito à função dela, as constitutivas e as procedimentais. E a outra categoria que diz respeito da origem da regra, se é uma regra formal do jogo ou se é uma regra social do jogo. Muito bem. Então, temos aqui as regras. Mas as regras, então, como nós vimos aqui no caso das regras sociais, elas não dizem respeito apenas aos componentes do jogo. Elas também dizem respeito aos jogadores. E, de fato, os jogadores, eles, na verdade, fazem parte do sistema também. Eles interagem com o jogo, com os componentes do jogo, eles interagem entre si e eles têm regras próprias a respeito da sua conduta, sobre o que eles podem fazer. Dependendo do jogo, podem haver regras formais para a conduta dos jogadores e sempre há regras sociais. Essa do buraco que eu citei, por exemplo, é uma regra de conduta para os jogadores, ainda que social, ainda que não seja uma regra formal do jogo. Mais ainda, os jogadores sempre estão inseridos em outros sistemas. O fato do jogador se sentar e começar a jogar uma partida de qualquer jogo não faz com que ele deixe de ser, por exemplo, um membro de uma família, não faz que ele deixe de ser uma pessoa que está localizada em determinada cidade e assim por diante. Quer dizer, todos esses outros sistemas sociais continuam a agir e podem até mesmo exercer uma influência sobre o jogo. E isso traz à mente uma outra questão. Não só os jogadores estão participando, ou pelo menos estão tendo algum interesse relevante no que está acontecendo naquele jogo. Quem tem interesse em um jogo? Os jogadores, certamente, senão não estariam ali jogando. Mas podemos pensar em outras pessoas. A pessoa que criou o jogo, o designer. Vamos pensar num jogo de computador. Quem criou o jogo está interessado em que os jogadores se divirtam com ele. Dependendo do jogo, pode estar interessado em fazer que os jogadores continuem jogando com grande frequência para comprar mais expansões. Podemos pensar em outras possibilidades. Os familiares. Eu quero que meu filho vá jogar um bocado para se distrair. Nem faço ideia de que jogo ele está jogando, mas eu quero que ele jogue. Ou por outra. Não, você pode jogar, mas só até a hora do almoço. Na hora do almoço você tem que parar. Os familiares, claramente, estão exercendo uma influência sobre o jogo e têm interesse sobre o que está acontecendo ali, mas eles não participam diretamente do jogo. Podemos pensar ainda em outras categorias. Espectadores, isso é típico dos jogos desportivos. Então, uma partida de futebol, uma partida de vôlei, os espectadores são parte interessada no que está acontecendo ali no campo, que eles estão assistindo, seja pela televisão, seja no próprio estádio. Os organizadores de um evento de jogos, pode ser novamente de um evento desportivo, como podem ser os organizadores de uma convenção de jogos de tabuleiro ou de jogos de cartas. A equipe técnica que está dando apoio aos jogadores. Então, quando nós temos um campeonato de bridge, por exemplo, há toda uma equipe técnica que está dando apoio para cada uma das equipes que está ali participando diretamente do campeonato. Nós podemos ter apostadores apostando no resultado, quem vai ganhar, quem vai ter o melhor desempenho e assim por diante. Então pode haver muitas pessoas, para além dos jogadores propriamente ditos, que têm interesse no que está acontecendo naquele jogo. Interesses maiores e menores, claro, mas pode haver muitas pessoas. A expressão habitual em várias áreas de estudo para as pessoas que têm interesse numa atividade, embora não participem diretamente dela, é de stakeholders. Nós definimos então aqui os stakeholders como sendo todos aqueles que interagem com o jogo, que têm regras próprias para sua conduta, quase sempre regras sociais, embora possa haver regras formais, e estão inseridos em outros sistemas. Então, os jogadores são um subconjunto dos stakeholders, são um tipo específico de stakeholders, mas certamente não são o único. Claro, frequentemente poderão ser os únicos interessados, mas não necessariamente, dependendo do jogo, dependendo do grande sistema social no qual o jogo está inserido, pode haver muitos outros stakeholders. Muito bem, isso nos leva então
a ampliar aquela definição de sistema que eu tinha dado um pouco mais cedo, do jogo como sistema. Vamos dar uma refinada. O círculo mágico se ampliou agora. Porque, ao invés de você ter apenas os componentes do jogo ali dentro dele, você passa a ter os próprios jogadores. E o limite do círculo mágico ficou poroso. Você agora permite uma interação maior entre os jogadores que fazem parte do seu jogo, que estão dentro do círculo mágico, mas que continuam interagindo com os sistemas no qual eles estão inseridos. O limite não é absoluto, não é definitivo. Os componentes, então, incluem os próprios componentes, sim, mas incluem os stakeholders, os jogadores com certeza, e pode haver relação e, portanto, influência de outros stakeholders sobre o jogo. E nós definimos que as regras podem ser tanto as regras propriamente do jogo, as regras formais, quanto as próprias regras sociais, que dizem respeito à interação entre todos os stakeholders entre si. Temos, então, essa visão mais ampliada, mais refinada do que seja o sistema jogo. Agora há pouco, quando eu falei nas regras constitutivas, eu falei que parte delas define quando o sistema do jogo começa e quando ele acaba. Pensando em termos do início do jogo, quando o jogo de fato começa a existir? Enquanto o jogo está sem ser jogado, ele é apenas um potencial de jogo. O jogo, especialmente pensado como sistema, só começa a agir na hora que ele começa a ser jogado, só começa a existir no momento em que ele começa a ser jogado. É o momento em que os jogadores entram no jogo. E o que significa entrar no jogo? Entrar no jogo, primeiro, cria o próprio jogo. Como eu disse, antes dos jogadores entrarem no jogo e começarem a jogar, ele é apenas um potencial. Ele é criado pelo próprio ato de início da partida. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, surge a distinção entre quem é jogador e quem não é jogador. Os jogadores estão ali diretamente agindo sobre o jogo. Os demais podem ser stakeholders, sem dúvida, mas não estão agindo diretamente de acordo com as regras ali daquele jogo. E essa questão das regras é absolutamente fundamental. O que torna uma pessoa um jogador é que ele vai se sujeitar às regras daquele jogo. A sujeição é uma sujeição sempre voluntária. Você não é obrigado a jogar. Você aceita, não. Estou aceitando as regras desse jogo porque quero jogá-lo. E a isso o filósofo Bernard Suits chamou de atitude ilusória. Quer dizer, eu estou voluntariamente aceitando essas restrições que as regras me impõem. Eu vou jogar de acordo com as regras. Esse é o princípio que identifica o jogador, que marca o jogador. Ele se sujeita voluntariamente a um conjunto de regras e, ao fazer isso, ele cria o jogo que ele vai jogar. Essa questão das regras não é trivial. Na verdade, esse livro aqui, por exemplo, O Julgamento Moral da Criança, do Piaget, 1932, e ele já mostrava como esse sistema de regras de um jogo tem uma absoluta equivalência a um sistema normativo de um código de leis, de uma jurisprudência, de um Estado de Direito quase. E ele já colocava, toda a moralidade consiste em um sistema de regras e consiste no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. E exatamente como eu mencionei no slide anterior, tem que ser um respeito voluntário. A regra, por si, não pode ser autoimposta. Não existe uma regra capaz de agir sozinha, sem a mediação humana. A pessoa tem que, de fato, submeter-se à regra. E, ao submeter-se à regra, vai cumprir aquela regra, vai dar realidade àquela regra. Enquanto ela não faz isso, a regra não tem como agir sobre ela, ou sobre quem quer que seja, certo? Então, essa sujeição às regras é uma parte absolutamente essencial, não apenas do jogo, mas também de qualquer outro sistema que seja conduzido por normas, qualquer sistema normativo. As regras dos jogos, de forma geral, têm uma diferença muito grande com respeito às regras de uma sociedade, por exemplo. Nas regras da sociedade, vale aquela máxima que está na nossa Constituição. O que não é proibido é permitido. No caso dos jogos é o contrário. No caso dos jogos,
apenas o que é expressamente colocado na regra pode ser realizado pelos jogadores. Então, a regra do buraco não precisa dizer que o jogador é proibido de pegar as cartas do maço e escolher a carta que ele quer comprar. Ela não precisa dizer isso, basta ela dizer, compra a primeira carta do maço. Assim, somente aquilo pode ser feito, nenhuma outra ação pode ser feita. Isso é suficiente. Bom, pelo menos em tese. O fato das regras dizerem que determinado comportamento não é permitido não quer dizer que ele não aconteça. O fato da regra definir o que se espera que seja feito não quer dizer que não aconteçam transgressões. Eu distingo aqui dois tipos de pessoas que transgridem as regras, dois tipos de transgressores. Um eu chamo de trapaceiro. Na tradução do João Paulo Monteiro para o Homo Ludens do Huizinga, ele chama de batoteiro, traduzindo o termo em holandês, valspeler, que é falso jogador. O outro tipo de transgressor é o negacionista, que na tradução do João Paulo Monteiro é o desmancha prazeres e que é o spellbreaker, ou quase que literalmente o quebrador do jogo. Vou falar um pouco sobre as formas de você fazer a trapaça, mas a questão aqui é a seguinte, há uma diferença realmente importante entre esses dois tipos. Mas vamos pensar primeiro aqui, transgressão das regras, muito bem. Em que consistem essas transgressões? Há uma violação das regras formais? Há uma violação das regras sociais? De ambas? Depende. A resposta realmente é essa, depende. Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar ao exemplo do futebol, um jogo desportivo. Quem comete uma falta, um jogador que comete uma falta sobre outro, está fazendo uma transgressão? Curiosamente, não. A regra 12 do futebol prevê determinados comportamentos que, em princípio, são condenados e prevê as consequências desses comportamentos dentro do jogo. Então, por exemplo, tiro livre indireto, cobrança de falta. Ora, há uma previsão dentro das regras do futebol de um determinado comportamento que é, em tese, considerado uma transgressão, mas a regra o define. De certa maneira, a regra o autoriza. Então, o jogador de futebol, os times de futebol, podem tranquilamente fazer um raciocínio de custo-benefício. Ok, eu vou calçar esse jogador que está ameaçando uma jogada ofensiva, porque tudo bem, a gente vai sofrer um tiro livre indireto, vamos ter que fazer a cobrança de falta, vamos sofrer a cobrança de falta, mas conseguir impedir o ataque e dar tempo da defesa chegar. Então, na verdade, quando isso foi colocado dentro da regra, paradoxalmente passou a ser um comportamento aceitável, faz parte dos comportamentos previstos no jogo, passou a ser uma jogada do jogo, justamente porque está ali nas regras formais do sistema. Mas aí, vamos pensar agora numa questão de atitude. Um pouco mais ali para trás, eu falei da atitude ilusória, definida pelos Suits, aquela atitude de você querer de fato submeter-se às regras. Ora, o trapaceiro, ele não quer propriamente se submeter às regras. Ele quer jogar para ganhar, sim, mas sem admitir qualquer outra alternativa. E ele viola as regras que ele quiser quebrar para poder chegar à vitória. Mas observem que curioso que fica esse paradoxo. A vitória é definida pelas regras do jogo. Essa regra não é violada pelo trapaceiro. Então nós podemos dizer que o trapaceiro, na verdade, respeita as regras constitutivas. Ele se torna um jogador e ele deseja a regra de vitória, ele deseja a vitória que a regra constitutiva definiu. O que ele faz é transgredir as regras procedimentais do jogo. O negacionista, esse é um caso um pouco mais grave. Ele transgride as próprias regras constitutivas, ele nega a própria existência do jogo. Vitória, portanto, para ele sequer faz sentido, porque ele nem mesmo, na verdade, aceita que o jogo exista.
Ele pode estar fingindo jogar, mas ele na verdade está negando a própria essência do jogo. Ele não assumiu a atitude ilusória sequer em parte. Nós temos então um paradoxo. E eu chamo esse de paradoxo ilusório. Porque nós temos alguns casos de negacionistas que aparentam estar jogando, eles aparentam estar respeitando as regras formais, mas na verdade empregam as regras formais para negar as regras sociais constitutivas. Destruem a atitude ilusória. Então, na verdade, o que eles estão fazendo ali é destruir o jogo por dentro, por assim dizer. Nós podemos fazer aqui um paralelo com o chamado paradoxo da tolerância, desenvolvido no livro The Open Society and Its Enemies, do Karl Popper. Ele lá está preocupado com a questão da intolerância e da tolerância. Então, pessoas intolerantes que desejam acabar com o direito de tolerância de uma sociedade aberta exigem ser toleradas para pregar contra a tolerância. Exigem liberdade de expressão para pregar contra a liberdade de expressão. Daí ser um paradoxo. No caso do paradoxo ilusório, você tem as pessoas que estão usando as regras formais para negar as regras sociais que constituem o jogo. Usam regras procedimentais formais para negar regras constitutivas e, portanto, destroem a atitude ilusória e destroem o próprio jogo. Esse paradoxo é percebido como algo absolutamente problemático por quem está participando do jogo com a atitude ilusória. E aí fica a questão. Isso aqui vai ser um quase silogismo, não chega a ser um silogismo, mas vai parecer com um. Como se pode lidar com a transgressão? Bom, mencionei agora há pouco que a sujeição às regras do sistema é sempre uma sujeição voluntária. É impossível a pessoa ser obrigada a se sujeitar às regras do sistema. Bom, só que, como nós vimos no caso do futebol, uma sanção que se torna interna ao sistema, que é prevista nas regras, passa a ser parte do sistema e, portanto, também pode ser transgredida, portanto, também fica sujeita à transgressão. O que a gente conclui disso? Que a única sanção eficaz contra o transgressor é removê-lo do sistema. E isso, na verdade, é algo que está fora do alcance das regras do sistema. Se nós estamos jogando buraco com uma pessoa que sistematicamente transgride as regras, sejam regras procedimentais, que não chegam a destruir o jogo, sejam regras constitutivas, e aí ele está de fato destruindo o jogo, o que a gente pode fazer é deixar de jogar com aquela pessoa. Claro, podem haver circunstâncias geradas por outros sistemas sociais que nos impedem de deixar de jogar. Por exemplo, eu não posso deixar de jogar com um primo ou com um tio que está sempre ali em casa e ia criar o maior problema na minha família se eu me recusasse a continuar jogando com ele. Mas, exceto por esse tipo de circunstância que também é externa ao jogo, o que se pode fazer com o transgressor é deixar de jogar com ele. Porque ele, na verdade, ou está jogando em parte, no caso do trapaceiro, ou não está jogando. Todas essas questões são, vamos dizer assim, o ponto de partida para a minha pesquisa, durante a qual eu pretendo estudar justamente essas relações todas entre jogadores e regras. Como ponto de partida, isso aqui, na verdade, tem uma perfeita equivalência para que serve um jogo em termos de simulação ou de explicação de outras circunstâncias. O jogo não dá soluções para problemas externos ao jogo. O jogo não... As simulações que um jogo permite não são previsões, não são predições, não são validações, não. Mas um bom jogo permite que você aumente a sua compreensão sobre um determinado fenômeno. No caso, em particular, essa questão toda de um sistema normativo, de um sistema que é gerido por regras e criado por regras, você pode usar o jogo como um modelo, como uma simulação, para estudar outros sistemas normativos. Por exemplo, uma sociedade democrática, um Estado de Direito.
Esse é um dos focos nos quais eu estou trabalhando na minha pesquisa. E eu espero que, pelo menos de alguma maneira, essa pesquisa possa servir para aumentar a compreensão de como funcionam esses sistemas. Aqui ao final, coloco a lista das referências que foram usadas ao longo do trabalho. E finalmente aqui o endereço da minha página. O arquivo com essa apresentação vai estar disponível lá. E aquele QR Code tem o mesmo endereço indicado ali embaixo, https://lcduarte.com. Só me resta agora agradecer o interesse e a paciência de vocês e fico à sua disposição para a gente poder continuar essa conversa agora.